Oi gente, chegando por aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Se tu ainda não é inscrito, aproveita e te inscreve aí para receber em primeira mão os nossos vídeos, as notificações, ativa as notificações, né? E se tu gostar desse vídeo, deixa teu curtir aqui pra gente, porque a gente vai ficar muito feliz aí com o teu feedback. Se puder comentar, então melhor ainda, deixa aí teu comentário e fala um pouquinho pra gente o que tu achou desse tema. Hoje a gente vai falar sobre agilidade emocional. Agilidade emocional é um tema que entrou na nossa vida na Estalo desde o começo, né? Esse tema chegou no Brasil, o livro chegou no Brasil em 2018, foi escrito pela psicóloga Susan David, ela é sul-africana, mas hoje vive nos Estados Unidos. Ela desenvolveu um artigo com base numa pesquisa com mais de 70 mil pessoas. Esse artigo foi considerado ideia do ano em 2016 pela Harvard Business Review e foi publicado em português o livro, então, em 2018, então super recente, né? Aí há 2 anos só que a gente está trabalhando e estudando com essa terminologia da agilidade emocional. Agilidade emocional nada mais é que eu ser ágil para lidar com as minhas emoções, né? Muito simples, parece simples, mas não é. Ela trata de forma muito didática, né? De como eu posso, o que eu preciso fazer. E aí sim tem uma palavra de ação, eu preciso fazer algo com relação às minhas emoções e pensamentos para poder lidar melhor com eles e ser ágil emocionalmente. A agilidade emocional nada mais é que eu lidar de forma corajosa, né, de forma espontânea e resiliente com as minhas emoções e pensamentos, né, abrindo mão da minha rigidez mental. E aí a gente pensa assim, por que não somos ágeis emocionalmente de forma natural? Então, se a gente sente as emoções fazem parte do ser humano, né? Porque naturalmente a gente acaba buscando referências internas, né, de experimentação interna que funcionaram em outros momentos da nossa vida, e isso nos traz rigidez. A gente acaba utilizando os mesmos formatos de raciocínio, de pensamentos com relação às situações que ocorreram com a gente. Isso ela define em alguns pontos como ganchos mentais. Em algum momento eu estou atuando, eu estou trabalhando, lidando com as minhas emoções, vem um gancho mental que me provoca determinados comportamentos. Por quê? Porque eu vinculo a situações que já aconteceram comigo no passado. Por exemplo, uma pessoa que não gosta, né, que em algum momento da vida vivenciou uma situação em que ela precisou falar em público, que é um medo preponderante e muito comum, né, no mundo, um dos maiores medos da humanidade. Então ela se experimentou falar em público e se sentiu muito mal nessa situação, recebeu algum feedback que não foi legal, não se sentiu valorizada nesse momento e ela sentiu aquilo como negativo. E ela introjetou que ela não tem capacidade, não é capaz de fazer aquilo novamente, esta ação de ir lá e falar em público. O que acontece é que a gente replica isso para muitas frentes da nossa vida. A gente não faz isso só para uma coisa. A gente acaba sendo rígido mentalmente e replica. O que acontece é que os nossos pensamentos, eles tomam conta das nossas ações. Este é um ponto essencial da teoria da agilidade emocional. Quando a gente entende que nós não somos os nossos pensamentos, a gente escolhe atuar da forma como nós desejamos. Porém, quando a gente tem um pensamento, um gancho mental vinculado a eu não consigo falar em público, eu não sei fazer, não sou bom nisso, o que vai acontecer? Naturalmente eu vou evitar situações que me provoquem a esta situação, para que eu não sinta de novo o que eu senti no passado. Isso é rigidez mental. Então, se eu sou convidada para uma reunião, se eu sou convidada para dar uma palestra, para falar sobre um assunto, mesmo que eu seja especialista nisso, eu vou evitar esta situação porque eu não quero sentir aquilo que eu senti anteriormente. Esse gancho mental, que é algo que está na nossa mente, é um pensamento, não quer dizer que porque daquela vez deu errado, que vá dar todas as vezes, mas aquilo me impede de ter o comportamento, de ter a ação
que é ir lá novamente e falar com as pessoas. Então, para eu resolver isso, como é que eu resolvo, né? E como é que então agora eu vou realmente enfrentar situações em que eu tenho uma rigidez mais forte? Aí ela fala em 4 passos, que são temas para outros vídeos, né? Esse vídeo aqui a gente está só introduzindo o conceito da agilidade emocional, mas fiquem ligados aqui que a gente vai estar sempre falando sobre esses temas e vamos voltar aos 4 passos da agilidade emocional. Mas rapidamente, cada um é para que a gente consiga vivenciar as etapas de se libertar da rigidez, né? Dessa rigidez mental. O primeiro delas é olhar de frente, é encarar as nossas emoções e pensamentos. O que eu senti com relação a essa situação que está acontecendo comigo? Que emoção é essa? Que emoção fica preponderante na minha vida? Eu preciso identificar essa emoção. Depois eu preciso me afastar, é a segunda etapa, se afastar, que é ganhar perspectiva, é olhar essa situação por diversos ângulos, é ter um olhar mais racional sobre tudo isso. Depois, o terceiro passo é ser coerente com os nossos valores pessoais, com os nossos motivos de vida e agir conforme eles. Aí a libertação já começa a acontecer. E o quarto passo é sim se tornar real, né? É conseguir fazer os ajustes necessários, né? A etapa de ajustar a nossa rotina para viver sendo quem nós somos de verdade, sem rigidez, sem máscaras, né? Sem nada que nos impeça de ser naturalmente quem nós somos, né? E agir de forma verdadeira com relação aos nossos pensamentos e emoções, vivê-las, senti-las, não bloqueá-las e não atuar de forma rígida, repetindo comportamentos durante toda a nossa trajetória de vida. Quando a gente fala em repetir, naturalmente o que acontece é que são pequenos comportamentos que poderiam ser utilizados somente numa situação e acabam reverberando em várias. Essa situação de falar em público, por exemplo, eu naquele momento, vamos supor que foi na escola que essa pessoa viveu essa situação. Ela acaba perdendo oportunidades de trabalho, perdendo chances de se desenvolver, né, em outras frentes que ela poderia se ela se experimentasse nesse sentido. Mas ela repete aquele comportamento de evitar aquela situação para não sentir essa emoção novamente. Então a gente precisa percorrer os 4 passos que eu comentei aqui para poder lidar melhor com a nossa rigidez mental e se libertar disso. Certo, gente? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu comentário aqui pra gente e fiquem ligados aí para os próximos vídeos aqui do nosso canal do YouTube. Já nos segue nas redes sociais? Se não segue ainda, @consultoriaestalo. A gente tem conteúdo novo aí toda semana e a gente adora os comentários de vocês, então não deixa de estar com a gente.